Amém. Vamos orar mais uma vez. Curve sua cabeça. Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, esta noite, para que possa agir em cada vida aqui presente, que a Tua palavra seja compreendida e que Teu Espírito Santo encaixe em nossas vidas, para que sejamos transformados à semelhança do Teu Filho Jesus. Nele nós oramos. Amém. Amém. Podem sentar. Eu tenho me perguntado com muita frequência e tem me incomodado muito ver a igreja do Senhor, o povo de Deus, sofrendo as mesmas dores, ou talvez até maiores, as mesmas lutas, as mesmas angústias do povo que não é de Deus. Me impressiona ver isso. Me impressiona ver como a igreja de Deus, membros de igreja, pessoas que já aceitaram Jesus, que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, vivem dores, angústias, lutas, decepções, ansiedades, amarguras, como se nunca conhecesse a Deus. Alguns até chegam a nos perguntar assim: pastor, eu conheço Jesus, aceitei Ele como meu Senhor e Salvador, e parece que minha vida não muda, parece que as minhas dores só aumentaram, parece que minhas lutas continuam talvez até mais intensas do que eram antes de eu conhecer a Deus. O que é que tem acontecido comigo? O que é que tem acontecido com o meu casamento? O que é que tem acontecido na relação com meus filhos? Eu não aguento mais, queridos, ver casais cristãos, povo de Deus, a igreja do Senhor ser enganado com a ideia de que o casamento não tem mais solução. Eu não aguento mais ouvir casais cristãos chegar no nosso gabinete e dizer: pastor, meu casamento não tem mais jeito, não vale mais a pena eu investir no meu casamento, só tem uma solução, o divórcio. Isso tem sido expresso da boca de casais cristãos que andam com Deus, acreditando nessa ideia de que o casamento não tem mais solução e que a única saída é o divórcio. Claro, queridos, o divórcio é um direito, mas não é normal. Mas a gente tem ouvido isso de forma frequente. Casais que às vezes trabalham nos ministérios de casais, no encontro de casais, no retiro, expressar com sua boca dizendo: meu casamento não tem mais jeito, eu não aguento mais. E só tem um caminho: o divórcio. Isso o inimigo tem feito festa nessas vidas, porque não é essa a proposta de Deus. Apesar de ser um direito de todos nós o divórcio, mas não é normal, porque está fora da vontade, do centro da vontade de Deus. Eu não aguento mais ver jovens, adolescentes com rebeldia, filhos que participam muitas vezes da igreja, gastando a vida de forma completamente inútil, gastando a vida em internet, em pornografia, em relações virtuais, em experiências sexuais que são completamente contrárias à vontade de Deus, porque precisa experimentar, porque ele acredita e está sendo conduzido por um sistema que diz: experimente, viva tudo e depois você escolha, mesmo sendo contra a vontade de Deus. Pais omissos, longe dos filhos, isso pessoas de Deus, gente de Deus que vive na igreja do Senhor, mas completamente omisso, acreditando que pai é aquele que dá comida e bebida, mas são completamente omissos da vida dos seus filhos, e os relacionamentos dentro da casa estão completamente destruídos. E as pessoas se dizem assim: eu tenho direito de experimentar. Tem direito sim, mas não é normal. O grande problema é que a igreja do Senhor está achando normal todos os valores e princípios que o mundo coloca sobre nós. Ao invés da gente invadir o mundo, parece que o mundo está invadindo a gente, com seus princípios e valores. Estamos aceitando isso e dizendo assim: é normal. Não é normal, queridos. Se estiver fora do centro da vontade de Deus, não é normal. Pode ser até direito, mas não é normal. Ver uma igreja ansiosa, ver uma igreja depressiva,
ver uma igreja que está buscando o tempo todo viver em função daquilo que lhe falta, alimentando a natureza de desejo, que só nos leva à ansiedade, da ansiedade à depressão, e vive uma vida ansiosa, uma vida cheia de dores, cheia de problemas. Tantos relacionamentos destruídos entre irmãos, parentes. O povo de Deus, a igreja do Senhor, tem sido dividida, porque nos tornamos intolerantes, nos tornamos inflexíveis, achando que sabemos mais do que o outro, sabemos que conhecemos mais a palavra do que o outro, e a palavra é que o Espírito do Senhor, que vem para unir, porque o Espírito Santo ele é unificador, tem sido usado por alguns com desvio para separar. E temos visto a igreja se separando, dando um péssimo testemunho para aqueles que não conhecem ao Senhor. E estamos vivendo esse conflito. Parece que a casa tem caído. Conhecemos a Deus, andamos com Deus, nos convertemos, aceitamos Jesus, e entanto nossa vida tem sido destruída. É muito estranho a gente ver tudo isso. Lares destruídos, vidas destruídas, relacionamentos destruídos, porque estamos aceitando de forma natural, achando normal o que o mundo tem vendido para a gente. Os valores, os princípios, o caráter, tudo para que sejamos aceitos, incluídos, participantes de um sistema, porque senão nós seremos rejeitados. E eu não aguento mais ser rejeitado. E eu começo a fazer concessões à palavra de Deus. E esse texto que nós acabamos de ler, esse texto que está aí, é um texto onde é o finzinho do Sermão da Montanha. Jesus prega o Sermão da Montanha, Jesus reúne os discípulos, e como se Jesus dissesse a eles o seguinte: queridos, vocês que são meus discípulos, eu quero fazer um resumo através desse sermão, do que é andar comigo, do que vocês precisam fazer para ser cristão, que tipo de comportamento, que tipo de escolhas você deve observar, para ser agradáveis a mim e não agradáveis ao mundo. E aí ele termina o Sermão da Montanha, e ele diz assim a partir do verso 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, portanto é o final, o Sermão da Montanha ele inicia no capítulo 5 de Mateus, capítulo 5 inteiro, 6 inteiro e o capítulo 7 inteiro. E no final do capítulo 7, ele fechando aquilo que ele havia ensinado, ele diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, olha bem, e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é os valores do reino, é o próprio Senhor Jesus. Aquele que edificou sua casa, a sua vida, aquele que edifica a sua vida sobre esses valores. E a chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto naquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E aí ele continua, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, eu estou falando do verbo praticar, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Será comparado com um homem tolo, que edifica sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que Jesus está dizendo, queridos, isso tudo que vocês ouviram de mim, tudo isso que eu ensinei a vocês agora no Sermão da Montanha, tudo aquilo que eu ensinei, vocês ouviram, vocês entenderam o que eu quis dizer, entenderam, pratiquem, ponham em prática, porque senão, queridos, o sistema, os ventos sopram, os rios transbordam, os tsunamis estão aí, os terremotos estão aí nas nossas vidas. A nossa casa, quando ela é edificada, a nossa vida, quando é edificada sobre a fundação que é a rocha, que é a palavra do Senhor, quando esse vento bater, quando as dores vier, quando as tentações acontecerem, a minha casa pode até balançar, mas ela não cai, porque ela está firme, a fundação dela é sobre a palavra de Deus. A casa é a mesma, o Senhor aí está comparando duas casas, idênticas, arquitetonicamente idênticas. O que é que muda entre essas duas casas? A fundação, o que está embaixo, o que ninguém vê,
o que ninguém vê. Temos valorizado muito a estética, temos valorizado muito a plástica, temos procurado os arquitetos que embelezam a nossa casa. E eu não tenho nada contra arquiteto, até porque Michele é arquiteta, nem podia ser contra. Não tenho nada contra arquiteto. Mas o que o Senhor está dizendo é o seguinte, queridos: não se impressione muito com a fachada, não valorize muito a plástica, invista na fundação, nos valores, nos princípios que ninguém vê. Porque quando vier a dor, quando vier as tentações, quando a luta aparecer, sua casa pode até tremer, mas ela não cai, ela não desaba, sua vida fica em pé. Enquanto aquele que se preocupa apenas com a fachada e edifica a casa sobre a areia é algo frágil, mole. No primeiro vento, no primeiro sopro, na primeira chuva, no primeiro transbordar dos rios, a casa cai. E o que nós temos visto é isso: o povo de Deus sendo destruído, a família de Deus está sendo destruída, os relacionamentos do povo de Deus estão sendo destruídos, porque este povo de Deus, apesar de ser povo de Deus, não tem se preocupado com a construção da base, da solidez da sua vida. Está se preocupando muitas vezes com a religiosidade, que é apenas a expressão externa daquilo que é visto. E no entanto, o Senhor tem dito a nós, queridos, esta noite, Ele quer dizer: parem com isso. Invistam na base. Tudo aquilo que Ele ensinou. Porque esse sermão da montanha, queridos, ele não é um sermão religioso. Vocês não vão ouvir hora nenhuma o Jesus falando de religião. Jesus não fala de doutrina nenhuma, Ele não quer saber de doutrina nem de religião. O que Jesus fala no sermão da montanha é de princípios, é de valores, é de caráter. É isso que Jesus fala. É um sermão extremamente prático. Prático é ouvir, ler e entender. Agora, o que eles terminam diz assim: vocês que ouviram o que eu disse, agora pratiquem, ponham em prática. Claro que nós não vamos conseguir pôr em prática isso sozinho, sem a presença do Espírito Santo, porque nós não temos o poder para ser transformados. Quem nos transforma é a presença do Espírito, mas a decisão de tomar é nossa. A decisão de dizer: eu não quero mais viver desse jeito, eu vou sim, a partir de agora, edificar a minha casa sobre os princípios da palavra de Deus. Ela é que será luz para o meu caminho, e não mais ser influenciado por um sistema mentiroso, que nos influencia a acreditar que podemos viver de qualquer jeito, ser cristão vivendo sem nenhum critério, apenas confessando com sua boca que é cristão. Você pode até ir para o céu, mas sua vida vai ser uma desgraça. E isso tem acontecido. Estamos indo para o céu todo desmantelado, todo desconcertado, os relacionamentos completamente destruídos. É isso que a gente tem visto na igreja do Senhor. Estamos edificando com os valores do mundo e não com os valores do reino de Deus. Precisamos ser sim diferentes. Se a igreja de Deus, se o povo de Deus aceitasse e praticasse os valores que Jesus aqui cita no Sermão da Montanha, com certeza a igreja seria a sociedade alternativa que o Senhor tanto sonhou. Mas lamentavelmente nós estamos aceitando os valores do mundo em detrimento dos valores do reino. O que Jesus diz aqui no Sermão da Montanha é que a gente precisa ser diferente. Precisa viver de forma diferente. Precisa ter uma vida transformada pela presença do Espírito. Ele diz assim: não vos assemelheis a eles. Não vos assemelheis a eles. Estamos muito semelhantes, muito parecidos. Somos capazes de estar no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa empresa, no nosso bairro, no nosso condomínio, e ninguém distinguir se somos cristãos ou não, porque ficamos muito parecidos com eles. E a Bíblia diz: não vos assemelheis a ele. Nós somos sim diferentes e precisamos sim ser diferentes. E talvez seja por isso que estamos sofrendo as mesmas dores, as mesmas lutas, as mesmas consequências de vidas, porque apenas passa a crer em Deus, mas não tem a vida transformada pela ação do Espírito. Precisamos entender que precisamos pôr em prática tudo isso que ouvimos. Jesus está falando para nós hoje, queridos: vida plena é vida governada por Deus. Não tem outro jeito. E Dr. John Stott, no livro que ele chamou de Contracultura Cristã,
contra a cultura cristã. É uma cultura contrária à cultura implantada no sistema. Ele praticamente divide o Sermão da Montanha em 7 partes. 7 partes. E o Senhor colocou no meu coração para a gente compartilhar mais ou menos essas 7 partes hoje à noite. Vou tentar ser rápido, porque eu amo falar sobre o Sermão da Montanha. Então eu vou tentar ser rápido, e se você tiver com sua Bíblia, pode abrir Mateus capítulo 5. Eu vou tentar separar e vou fazer um desafio à igreja. Como são 7 partes, que nós, nos próximos 7 dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, você possa meditar, orar, ler cada parte dessa. Ir na Bíblia, na sua Bíblia, e orar, pedir para que o Senhor se revele. Para que o Senhor se revele, para que o Senhor entregue, através do seu Espírito a você, a sua vontade na sua vida, a vontade dEle para a sua vida. E que cada parte dessa, que nós vamos tentar falar um pouquinho sobre cada uma, você tome como desafio esta semana, começando a partir de amanhã. Que cada parte dessa você pare 20 minutos do seu dia, não precisa mais do que isso, para que você releia esses trechos. Ore antes, ore para que o Espírito lhe capacite, para que o Espírito traga entendimento da vontade de Deus para a sua vida, e clame ao Senhor. Seja honesto com Deus, seja honesta com Deus. Senhor, eu não tenho nada a ver com isso, eu não estou nada disso, mas eu quero. Transforma-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Que a gente possa ter essa experiência ao longo dessa semana. E que você, a partir de amanhã, possa começar durante 20 minutos no seu devocional. Eu tenho certeza que você tem tempo, sim. Porque você vai ter tempo para muita coisa. E não é possível que você não tenha tempo para buscar um pouco mais a Deus e da sua vontade. Não é possível. Enquanto a igreja acreditar que não tem tempo para o Senhor, que o único tempo dedicado ao Senhor é vir ao culto no dia de domingo, vai morrer doente. Vai morrer doente. Porque o dia do Senhor não é só o domingo. O dia do Senhor é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não tem mais o dia do Senhor. O dia do Senhor são todos os dias. Portanto, invista um tempinho, 20 minutos. E aí ele começa no capítulo 5 de Mateus. Ele fala a primeira parte, que é o caráter do cristão. A primeira parte está de Mateus 5, de 3 a 12. Mateus capítulo 5, que é quando ele inicia o Sermão da Montanha. O capítulo 5, verso 1 e 2, ele fala um pouco sobre a plateia. Quem é que participou com ele daquele Sermão da Montanha. E a partir do verso 3, de 3 a 12, ele fala dos traços de caráter. Quais são as virtudes, quais são as qualidades, quais são as características do povo de Deus. Qual é a característica que nós devemos buscar? Claro que nós não temos naturalmente, nós não nascemos naturalmente com essas qualidades, mas precisamos buscar incansavelmente aos pés do Senhor. Não podemos vos conformar com este mundo, mas permitir ser transformado pela ação do Espírito Santo. É isso que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12. Precisamos buscar insistentemente. E ele fala do verso 3 ao verso 12, os 8 traços de caráter que um cristão deve ter. Os 8 traços principais. E logo em seguida, as bênçãos que nós recebemos quando adquirimos aquele caráter. E ele começa dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, ou seja, abençoado, será abençoado aqueles que são humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeiro ele diz, o que é que nós precisamos ser para ser abençoado? Humildes. E qual é a bênção que nós recebemos? O que é que nós somos abençoados? Deles é o reino dos céus. Portanto, o cristão precisa ser humilde, precisa chorar. O chorar, quando ele diz aí, bem-aventurados que choram, é tristeza pelo pecado, é o desejo de se arrepender, é o quebrantamento. O cristão tem que se quebrar, se permitir moer, dizer, Senhor, eu não quero continuar como está, eu não quero continuar com essa vida, tu conheces meus pecados, e não só chorar pelos seus pecados, mas chorar pelos pecados da igreja como um todo. Bem-aventurados os humildes, os que choram, os gentis. Precisamos ser gentis, ser manso, ter fome e sede de justiça. Ou seja, no que depender de mim, não vai acabar como está.
Eu não posso transformar o mundo, mas aquilo que está ao meu redor eu posso sim influenciar para uma mudança. Em seguida ele chama de os misericordiosos, aqueles que têm compaixão. Precisamos ser sinceros de coração. São perguntas que você vai ter que fazer a você mesmo na hora que estiver lendo. Senhor, eu tenho sido sincero, eu tenho sido sincera, eu tenho tido compaixão. Senhor, me transforma, porque eu não sou assim. Eu sei que eu não tenho sido assim, eu não quero continuar assim. Eu quero ser esse modelo que o Senhor está colocando. Faz-me assim, porque sozinho eu sou egoísta. Sozinho eu quero atender a minha natureza. É assim que nós somos. Mas nós cremos que a palavra diz que somos transformados por esta palavra. Portanto, é isso que a gente precisa, joelho no chão e orar. Senhor, me faz limpo de coração, me faz uma pessoa pacificadora, que promove a paz. Não é que gosta de paz, não, porque gostar de paz todo mundo gosta. Ele está querendo que nós promovemos a paz, sermos agentes de promoção da paz. Onde tem briga, onde tem guerra, onde tem discórdia, que eu leve a paz. Que eu seja instrumento de Deus para promover a paz e não a discórdia. Eu tenho sido assim. É essa oração. Ter sincero, ser leal a Cristo. A minha lealdade a Cristo tem que me levar ao último dos limites. Bem-aventurados perseguidos por causa da minha justiça. Lealdade ao Senhor. Então nós vamos ler tudo isso e dizer: Senhor, me transforma nessa área. Amanhã, 20 minutos do seu dia, se dedique à leitura, se dedique a meditar sobre esse texto e orar, clamando ao Senhor: Senhor, eu quero ser transformado. Eu não tenho sido assim, mas eu quero. Esses são os traços de caráter que um cristão deve ter. Esses são os valores que nós precisamos ter. É contrário, é completamente contrário ao que o mundo coloca. Porque o mundo diz assim: seja orgulhoso. Seja orgulhoso, tenha orgulho de você. E a Bíblia está dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito. É aquele que reconhece que sem o Senhor não é ninguém. Esse é o primeiro passo para acesso ao reino. Reconhecer que sem a graça, sem o amor incondicional de Deus, eu não chego em lugar nenhum. Isso é humildade. Enquanto eu acreditar que eu sou, que eu quero, que eu posso, que eu faço, eu não tenho acesso. Bloqueia o meu acesso ao reino de Deus. Eu preciso reconhecer. Por isso que precisamos ser humildes, ser mansos, ser gentis. É o contrário. Por isso que John Stott chama de a contracultura cristã. Depois, a partir do verso 14 e 15, ele fala sobre a influência do cristão. A influência do cristão, para terça-feira. O que é a influência do cristão? À medida que eu vou adquirindo esses traços de caráter, à medida que eu vou mudando, à medida que eu vou trocando de valores quando eu caminho com o Senhor, à medida que eu vou me tornando mais gentil, mais manso, mais dócil, mais leal ao Senhor, o que é que eu preciso fazer? Essa troca de valores não é para mim, é para que eu influencie o mundo. E aí ele vem falando de ser sal na terra e luz no mundo. Eu preciso ser tempero na vida das pessoas. Eu não posso ser sal apenas dentro do saleiro, porque sal dentro do saleiro não tem nenhum propósito. O sal precisa estar na panela, o sal precisa estar na comida, o sal precisa perder a sua forma visível e ser apenas tempero para a vida das pessoas. Eu preciso usar esses valores que foram aceitos e recebidos pelo Senhor para ajudar a transformar a vida dos outros. Ser bênção na vida dos outros. Ser luz na vida dos outros. As pessoas precisam ver em mim, após o meu caráter ser transformado, ver em mim, à medida que eu caminho, eu preciso exalar o cheiro de Cristo. As pessoas precisam olhar para mim e dizer: o que foi que houve com ele? Esse não é o Jair que eu conheci. Alguma coisa aconteceu, porque eu fiz brilhar, através da minha vida, a luz do Senhor. Isso é a influência do cristão. E ele termina esse texto dizendo assim: e glorifiquem, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essa é a influência do cristão. Portanto, o cristão tem que sair da igreja, porque cristão vivendo dentro de igreja é sal dentro de saleiro. Cristão tem que estar fora da igreja, perder a forma visível de cristão e ser apenas tempero para a vida dos outros.
As pessoas precisam ver o amor de Deus transformado na minha vida e saindo pelas minhas mãos, para serviço ao próximo. Não dá para ser uma vida cristã dentro da igreja. A vida cristã tem que estar lá no mundo, sendo luz no mundo e sendo sal na terra. Essa é a influência. Ore com isso. Faça uma avaliação de como tem sido a sua vida. Se você tem sido influência por de fora, ou se você está recebendo a influência dos de fora. Não tenha receio, o Senhor ama você. O Senhor não vai ficar decepcionado com você. O Senhor não vai ficar triste com você. O Senhor quer apenas um coração quebrantado e sincero. Você diga: Senhor, eu não tenho vivido isso, tu sabes muito bem, mas eu quero. Quando isso acontecer, o problema já não é mais seu, passou a ser dele. Você não tem mais o que fazer, aí ele é quem vai ter que fazer. Você apenas tem que abrir as portas para que ele faça. Seja sincero com o Senhor. Depois ele vem a terceira parte, que começa aí no verso 17, e vai do verso 17 até o verso, a justiça do cristão. Ele vai do 17 ao 48, capítulo 5, de 17 a 48, que ele fala da justiça do cristão. A atitude do cristão diante das leis de Deus. Os cristãos, tem muita gente que crê que a lei agora não tem mais função nenhuma. É verdade que a lei não salva ninguém. É verdade que a lei não coloca ninguém no céu. É verdade que os mandamentos de Deus não nos colocam diante de Deus. Porque o que nos coloca diante de Deus é apenas a fé. Somente a fé. Mas o Senhor Jesus, logo no início, ele diz: não preciseis que vim revogar a lei, ou dos profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir, para completar. Porque em verdade vos digo, até o céu e a terra passarem, nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A lei é importante para uma vida santa. A lei é importante porque quando eu descumpro a lei, eu tenho consequências na minha vida. O problema do mandamento de Deus, não é porque o mandamento de Deus vai fazer bem a Deus, vai fazer bem a mim. Quando eu cumpro a lei, quando eu obedeço a lei, quando eu resisto às tentações, quando eu não peco, e busco viver uma vida com os critérios de Deus, não é porque vai fazer bem a Deus, vai fazer bem a mim. Quando Deus escreve num copo aqui: querido, não beba, isso é veneno. É porque Deus nos ama tanto, nós somos filhos tão amados de Deus, porque se a gente beber, vai dar até prazer, mas vai ter consequência. As consequências são ruins. Portanto, ele não tirou nem o iu, nem o tio da lei. A lei apenas é um tutor, é um aio, ele apenas nos direciona para uma vida santa. E a resposta de uma vida em obediência é uma resposta de uma vida plena e agradável a Deus. Portanto, aí ele começa a falar dessa justiça do cristão. E ele fala, nesse momento da justiça do cristão, ele faz 6 ilustrações. Ele fala sobre homicídio, né, que nós não devemos, não é nem matar, apenas ele diz, a lei dizia assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, a exigência é até maior, que todo aquele que sem motivo se irá contra teu irmão está sujeito a julgamento. Vai além, porque às vezes a gente não mata as pessoas literalmente, mas a gente tem matado os sonhos da pessoa. A gente não mata as pessoas literalmente, mas tem matado a dignidade do outro. A gente não tem respeitado o outro e matado as pessoas, não na vida, mas na alma, que é pior ainda. Temos causado feridas no outro terríveis. E ele vem falando de vários princípios: adultério, divórcio, juramento, vingança e a forma de amar. Ele fala tudo isso até o verso 48. E aí, a partir do capítulo 6, verso 1, ele fala da piedade do cristão. A piedade do cristão. A vida devocional do cristão. Como deve ser a vida religiosa, a vida devocional de um cristão. A vida devocional, ele começa falando aí, que nós não devemos ser hipócritas. Primeira coisa,
Hipócritas como os fariseus, que oravam em praça pública. Ele começa a falar a partir do como se dar esmolas, como se deve orar, ensina a oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, como jejuar. E aí ele fala dos princípios de uma vida religiosa, mas não uma vida de aparência. Porque os religiosos da época, os fariseus, eles tinham uma vida religiosa, uma piedade mentirosa, porque era só por fora. Então ele diz que a gente precisa ter uma vida sincera, não ser hipócrita como os fariseus. Quando orarem, não orem como os hipócritas, que querem ser vistos. Mas se isolem, falem com Deus de forma intensa, mas você e Ele de forma sincera, o que você é, o que você deseja, sem hipocrisia, sem mentira, sem dourar a pílula, apenas dizer o que você é. Se prostrar diante de Deus em oração, exatamente como é, e não como hipócrita, dizendo aquilo que não é, porque Deus conhece o seu coração. Você pode enganar quem você quiser na sua oração, sua esposa, seu esposo, seu marido, o pastor, a igreja, mas Deus conhece o seu coração. E Ele diz muito claramente, não seja como hipócrita, como os fariseus. Não seja repetitivo, não faça aquela oração mecânica, como faziam os pagãos, como faziam os gentios. Mas orem a Deus com o coração. Na sua oração a Deus, sua mente e seu coração tem que estar alinhado. Tem que haver alinhamento. A sua boca vai expressar o que está no seu coração. Essa é a oração que Deus se agrada. Não é aquela oração repetitiva, de vãs repetições. E muitas vezes nós criticamos a Igreja Católica porque eles ficam em vãs repetições com as Ave Marias, mas muitas vezes nós oramos também como vãs repetições. Oramos o Pai Nosso apenas porque estamos repetindo, mas a boca está dizendo, o coração está longe, a mente está longe, estamos vagando muitas vezes fora de Deus, apenas expressando por palavras, e o coração e a mente não estão alinhadas com a boca. Isso é vã repetição. Coração sincero, uma vida devocional sincera. É isso que o Senhor clama, e Ele explica aí até esse início desse capítulo. Depois Ele fala a partir de Mateus 6, 19 até 34. Ele fala sobre a ambição do cristão. A ambição do cristão. Ambição, qual deve ser a aspiração do cristão? Qual deve ser o grande desejo do cristão? E o Senhor já sabia que a nossa natureza tende para ambicionar é dinheiro. Nós gostamos de dinheiro, nós gostamos de poder. A grande ambição nossa é dinheiro e poder. E corremos atrás o tempo inteiro de dinheiro, de ter dinheiro e poder, porque quanto mais dinheiro e mais poder, mais aceito e mais valorizado eu sou, dentro de um sistema capitalista, dentro de um sistema que valoriza o que nós temos e não aquilo que somos. Portanto, eu tenho que ter mais para ser mais aceito ou ser mais valorizado. O Senhor já sabia disso. Isso não é novidade para essa sociedade contemporânea, não. Essa verdade já acontecia lá na era cristã, na primeira era da igreja cristã. Por isso que Ele ensinou. Nós não podemos servir o dinheiro e a Deus ao mesmo tempo, ou a Deus ou ao dinheiro. Mas nós temos sido fortemente influenciados por um sistema capitalista que nos leva a uma vida de consumo, a estar olhando para frente, desejando, e nunca estamos gratos por aquilo que Deus já nos deu. E com isso nos adoecemos, negligenciamos nossos relacionamentos, porque precisamos ter. E o Senhor está dizendo aí que a gente precisa ser, confiar nele, Ele vai dar o que você precisa. Ele não vai dar o que você quer ou acha que precisa. Ele vai dar o que você precisa. E Ele compara com os pássaros que vivem a vida por aí e nunca faltou alimento. Mas nós não, estamos preocupados o tempo inteiro e levando uma vida extremamente ansiosa, doente, patológica. E Ele já quer corrigir a gente. E Ele encerra esse texto, e eu gosto muito, quando Ele diz, buscai, pois, no verso 33, 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas.
Buscar o reino de Deus e a sua vontade. Buscar andar como critério de Deus, os valores do reino, que esses valores sejam a minha principal ambição. E o resto me será acrescentado. Nós temos invertido isso. Temos buscado primeiro as coisas do mundo. Primeiro buscamos nosso trabalho, nosso emprego, nossa casa, nosso carro, nossas pessoas, nossos amigos, nosso casamento, para depois, se der tempo, buscar o reino de Deus e sua justiça. Está dando tudo errado. Está dando tudo errado. E às vezes a gente não percebe porque está dando tudo errado. Porque a nossa prioridade está sendo invertida. Jesus é muito claro quando ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e o resto lhe será acrescentado. Mas nós não temos investido tanto tempo, tanta ansiedade nas coisas que nos satisfazem e nos fazem ser valorizados pelos outros, ser aceito pelos outros. Queremos agradar aos outros e para isso nos afastamos do reino de Deus e sua justiça. Porque não dá, ele diz aí, a servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Ou é um, ou é outro. O problema é que a gente lê tudo isso. A gente lê tudo isso, mas parece que não é com a gente. Parece que isso é com o outro. E no entanto, quando nos olhamos no espelho e dizemos: por que a minha vida está tão ruim? Por que está tudo errado? Às vezes eu consegui dinheiro, consegui projeção, consegui o carro que eu queria, consegui a faculdade, consegui o casamento, consegui tudo e minha vida continua um vazio imenso. O que é que está acontecendo comigo? Porque está invertendo, queridos. Está invertendo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa deve ser a ambição do cristão. Essa deve ser a aspiração. O grande desejo do cristão é buscar a Deus e seus valores. E o resto vai ser acrescentado por consequência de uma vida na presença de Deus. Porque o resto pode até lhe faltar, mas não vai lhe faltar a paz. Porque no fundo, o desejo universal é a paz, é a felicidade. Esse desejo é universal. Se eu fizer a pergunta à igreja, quem quer paz, quem quer ser feliz, vai ser unanimidade. Agora, por que apesar de ser unanimidade o desejo, a realidade é tão rara? Raramente você vai encontrar alguém que diga: eu experimento a paz. Mas por que é que eu desejo tanto? Por que é o que eu mais desejo? Porque no fundo, todo o que a gente busca é para encontrar a felicidade ou a paz. E no entanto a gente não encontra. Porque está invertendo. O sistema tem dito assim: você vai ser feliz sendo. E a gente acredita nisso. E a palavra de Deus está dizendo assim: busque a Deus. Busque o reino de Deus e sua justiça, e o resto lhe será acrescentado. Depois ele vem a partir do verso capítulo 7, de 1 a 20, os relacionamentos do cristão. Por que é que nós estamos com relacionamentos tão destruídos? O nosso relacionamento vertical com o Senhor, parece que o Senhor não ouve nossas orações. Parece que há uma nuvem, que a gente ora, e essa oração não chega no céu. Parece que chega aqui, bate a oração e volta. O nosso relacionamento com Deus parece bloqueado. Os nossos relacionamentos horizontais também, temos tido muita dificuldade no relacionamento com o próximo. Porque também não temos obedecido a palavra de Deus. Aí nesse capítulo 7, o verso 12, ele diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim também fazê-lo a eles, porque esta é a lei do profeta. Essa é a lei áurea, a lei de ouro. Tudo que você quer que faça a você, faça ao outro. Tudo que você acha bom para você, faça para o outro. Tudo que é ruim para você, não faça para o outro. É simples assim. Mais claro do que isso é impossível. Mas a gente quer aquilo que é bom para a gente, em detrimento que seja mal para o outro. Se for bom para mim, é problema do outro. Eu preciso ser feliz. Pastor, eu casei, pastor, mas meu casamento está ruim. Eu casei para ser feliz e não estou sendo. É mentira, você não casou para ser feliz. Você casou para fazer seu esposo feliz, ou sua esposa feliz. Foi isso que você prometeu no altar. Agora logo a gente muda, e quer ser feliz.
Porque a gente precisa fazer no outro aquilo que a gente quer na gente. Se a gente obedecer essa regra que é tão simples, a gente encontra. Mas a gente fica querendo apenas receber. E o cristão não é chamado para receber. O cristão é convocado pelo Senhor para dar. É dar. Essa é a contracultura. Essa é a contramão do mundo. Os valores do reino são completamente contrários aos valores do sistema. E a gente tem, ou obedece ao reino e anda com ele, ou anda com o mundo. Podemos fazer escolhas? Somos livres para fazer escolhas? Claro que sim. Mas aguente as consequências das suas escolhas. E é isso que estamos vivendo. Consequências ruins. E aí ele fala sobre os relacionamentos do capítulo 7, verso 1 até o 20. E no fim, ele encerra, a partir do verso 21, ele fala da obediência. Obediência, que foi o que a gente iniciou. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Tudo que vocês ouviram, tudo que eu falei para vocês. E Jesus fala o Sermão da Montanha assim. É o início do ministério dele. Ele está começando o ministério. Ele sobe ao monte e leva com ele os discípulos. E ensina aqueles discípulos como deve ser uma vida conforme a sua vontade. E quando ele termina de ensinar aquilo tudo, ele desce o monte e diz àqueles discípulos assim: agora andem comigo. Agora andem comigo. Tudo isso que eu preguei, tudo isso que eu falei, vocês vão ver a partir das escolhas minhas diárias. Vocês vão ver o evangelho encarnado na minha vida. Tudo isso que eu ensinei a vocês, eu vou aplicar no dia a dia, porque vocês precisam de modelo. Nós precisamos de um modelo. E só temos um, que é Jesus de Nazaré. É para ele que nós precisamos olhar. Ele deve ser o nosso único herói. E não os Big Brother. Porque é isso que Pedro Bial tem dito por aí. Nossos heróis. Herói dele. Porque o que tem de pior na sociedade escolheram para estar ali. Ah, aquilo ali retrata a sociedade. Mentira. Aquilo é escolhido a dedo o que tem de pior. E passam a ser os nossos heróis. O cristão só tem um, que é Jesus de Nazaré. É a vida dele que eu preciso olhar. É para ele que eu preciso olhar. É para ele como num espelho. Eu olho para ele e me arrumo a minha vida conforme a vida dele. É preciso ser assim, queridos. É fácil? Não. É simples, mas é difícil. É difícil porque tem uma natureza nossa que é complicada. Nós temos uma natureza que é a natureza que tende à transgressão, que tende ao pecado, tende à desobediência. Mas nós precisamos entender que pela ação do Espírito, na presença de Deus, quanto mais intimidade, quanto mais na sua presença, quanto mais a gente buscar a sua presença, mais somos transformados. Ninguém é transformado andando longe de Deus. Nós só podemos ser transformados pela intimidade com Ele. É num processo de intimidade gerado por um caminhar juntos que nossos valores vão sendo trocados. E passar a obedecer a esta vontade. Ele diz logo aí no capítulo 7, 21, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará nos reinos dos céus. O que Jesus está dizendo assim? Alguns vão dizer, Senhor, aleluia, glória a Deus, vai para a igreja, participa da igreja, faz milagres, profetiza, Senhor, Senhor, mas não entrará no reino dos céus. Não entrará no reino dos céus. Sabe quem vai entrar? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Queridos, isso é Jesus falando. Muitos dirão, naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Portanto, queridos, ele é muito claro. É preciso o cristão buscar fazer a vontade de Deus. Eu não posso andar no mundo obedecendo a minha vontade, o meu desejo. Se o meu desejo coincide com o de Deus, eu faço. Se o meu desejo não coincide com o de Deus, eu vou dizer, Senhor, ajuda-me. Eu quero, mas não posso. Não podemos viver mais sobre sentimentos. Ah, pastor, eu estou sentindo. O cristão não tem que sentir. O cristão tem que obedecer. Sentindo ou não sentindo.
Porque você sente, os seus sentimentos são mentirosos, são enganosos, é isso que diz a palavra. A gente sente aquilo e vai e faz, e quebra a cara. Se o teu sentimento coincide com a palavra, pastor, eu estava cheio de boa vontade. Você pode estar cheio de boa vontade, mas se sua boa vontade não for a vontade de Deus, vai dar errado. Portanto, você tem que consultar a Deus. Senhor, fala o que tu queres. Tu sabes que eu estou com vontade, eu tenho desejo. Mas ajuda-me a não ceder aos apetites da minha natureza. Que eu possa andar em obediência. Porque ele diz claramente, aqueles que obedecem é que vão entrar no reino de Deus. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é um homem prudente. Queridos, que vocês essa semana dediquem tempo. É 20 minutos, queridos. Não precisa mais do que isso. 20 minutos diário. Mas peguem esses 7 textos. Orem. Orem antes de começar a ler. Senhor, que a tua palavra seja revelada a mim. Que o teu Espírito me capacite a ter entendimento do que tu queres. Que eu possa me colocar quebrantado diante de ti. De joelhos diante de ti, dizendo, eu sou o que sou. Mas não quero continuar o que sou. Eu quero restaurar a minha vida. Eu quero restaurar os meus relacionamentos. Eu não posso continuar como cristão, tendo a vida que tenho. Porque estou sofrendo as mesmas dores. Estou sofrendo as mesmas consequências, as mesmas lutas de quem não conhece a Deus. Eu sou povo escolhido de Deus. E como povo escolhido de Deus, eu tenho que sentar à mesa do Senhor e comer do banquete aqui. Eu não poder e nem posso me conformar com migalhas que caem, porque quem se conforma com migalhas são os cães. Eu sento na mesa e participo do banquete. Agora isso só vai acontecer se eu tiver intimidade com o Senhor. Não é apenas dizer Senhor, Senhor. Não é apenas frequentar o culto de domingo. Não é apenas trazer seu dízimo e sua oferta ao altar do Senhor. Não é nada disso, queridos. É um coração que anda temente a Deus, que busca primeiro a Deus, e o resto da sua vida será acrescentado como consequência dessa busca. Que Deus abençoe nosso povo. Que Deus tenha misericórdia de nossa igreja. Que possamos sim ser uma igreja transformada. E quando a gente começar a caminhar pelos becos de Boa Viagem, pelas ruas, pelas praias, pelos restaurantes, que as pessoas possam ver em cada um de nós a luz do Senhor brilhar, que possamos ser tempero para a vida das pessoas que estão tão carentes do Evangelho, que precisamos ser influência na vida das pessoas, precisamos invadir o inferno, e não deixar que o inferno invada as nossas vidas, mas só fazemos isso quando nos protegemos com a palavra de Deus. Não tem outro caminho. O caminho pode ser estreito ou pode ser largo. A escolha é sua. Onde você quer andar. Somos livres para escolher. Mas são 2 caminhos. São 2 destinos. A escolha é nossa. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar um louvor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, do Senhor espera. Então, espera no Senhor sem desistir.
Senhor, eu sei que o teu amor nunca muda. Nós é que muitas vezes mudamos. A tua palavra nunca falha. Nós é que muitas vezes falhamos. Tu nunca erras. Nós é que muitas vezes erramos. Portanto, ajuda-nos, porque por nossa própria força não podemos colocar estas coisas em prática se não for pelo teu Espírito. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. O nosso desejo é fazer a tua vontade, é sermos diferentes daquilo que temos visto. Portanto, pedimos que tu nos ajudes, porque o teu amor nunca mudou. Mas a nossa casa, a gente quer que ela mude. Não precisa mudar a aparência, muda a base, muda o alicerce. Muda, Senhor. Faz com que continuemos a te servir em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém.